Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia com o seguinte tema, Geografia da População. Então a gente vai conhecer alguns conceitos básicos, aprender alguns conceitos e vou passar aqui uns slides e a gente vai debatendo esse conteúdo, tá bom? Primeiro a gente vai definir o que é população, População, pessoal, é um conjunto de pessoas que ocupam um determinado espaço em um período de tempo específico, Ela pode ser classificada segundo vários aspectos, como eu posso classificar a população como pela religião, pela etnia, pelo local de moradia, no espaço urbano ou rural, pela atividade econômica, se ela é uma população ativa ou inativa, pela faixa etária, se é jovem, se é adulto ou idoso, pelo gênero, se é masculino e feminino. Eu posso também classificar pelas condições de vida, pelo comportamento, através de vários indicadores sociais, como a gente vai aprender a taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, o índice de analfabetismo e a participação na renda, a renda per capita. O primeiro tema que a gente vem debater aqui, para vocês terem uma definição dessa diferença, é sobre população absoluta e população relativa. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o do Brasil, tá bom? População absoluta, pessoal, é a quantidade, a população absoluta em números daquelas pessoas. Então, o Brasil, se falando de população absoluta, é um país populoso. No último censo de 2010, ele tinha 194 milhões de habitantes. Já recentemente, ele já passou aí da casa de 210 milhões de habitantes. Então, é um país populoso, porque é sua população absoluta, em números. Mas o Brasil é pouco povoado, porque tem baixa população relativa, aproximadamente 23 quilômetros, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Para ele considerar um país povoado, ele tem que ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. População absoluta relativa a populoso, a quantidade. População relativa com relação a pessoas, num determinado território. Ele faz aquela relação ali por território, por quilômetro quadrado, para saber se o país é pouco povoado ou muito povoado. Como é que está essa distribuição geográfica da população mundial? Como é que ela está distribuída? Aqui a gente vê a densidade demográfica e as grandes cidades. Quanto mais escurinho, pessoal, vai ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então é povoado, Vai ter uma densidade alta. Quanto menos, vamos dizer que claro, clarinho, ela vai ter menos o que? Habitantes. Olha aqui a legenda, menos de 1, 1 a 10, de 10 a 25, de 25 a 10, de mais de 100. Eu pego essas áreas aqui, glaciais. Você olha que elas são menos povoadas, Branquinho aqui, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Já pega aqui a América do Norte, Estados Unidos, muito povoado, Então vai ter uma grande densidade demográfica aqui. Pega a América do Sul, Brasil, Você olha que o Brasil, ele é a parte aqui norte, Tem poucos habitantes, Tem pouco povoado, mas se ela pega o litoral brasileiro, ele já é mais povoado. Vem aqui nessas áreas aqui da Rússia, já perto do oceano glacial aí, já é pouco povoado. Mas você pega a Europa, já é mais povoado. Pega a região aqui do Japão, da China, muito povoado. Vamos ver aqui a densidade demográfica do Brasil. Você olha aqui a região norte, é a menos povoada, região norte. Aqui a região nordeste, a nossa região, Ela não é tão povoada, mas ela é mais povoada no litoral, nas capitais, na região litorânea, próxima ao mar. A região sudeste já é um pouco mais povoada, pegando aqui São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aqui a região sul. Quanto mais escurinho, vai ter mais pingo, ela é a região mais povoada, mais claro, menos povoada. Agora vamos
diferenciar outra taxa, né, da população, a taxa de natalidade. O que é essa taxa de natalidade, pessoal? É o número de nascidos vivos registrado em um ano por 1.000 habitantes. Então, o número de crianças que nasceram durante um ano. Ele pega esse número, como é que ele faz essa taxa? Pega esse número de nascidos, multiplica por 1.000 e coloca e divide pela população absoluta do país, né, pelo total de habitantes. Quando ele multiplica e divide, ele vai ter a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos registrado em um ano. O que houve para que essa taxa de natalidade tivesse uma queda, né, nos últimos anos? Principalmente o quê? Queda no número de casamento precoce, as pessoas passaram a casar mais tarde, antigamente eles casavam muito cedo, né? Alto custo com os filhos, as famílias começaram a ter menos filhos, né? O alto custo, as coisas caríssimas. O ingresso da mulher no mercado de trabalho, antes a mulher ficava só em casa, então ela ficava cuidando mais dos filhos, então tinha mais filhos. Então quando a mulher ingressa, sai de casa para trabalhar, ela se preocupa, né, em ter menos filhos, vai ter menos tempo para cuidar dessas crianças. O avanço na medicina, né, métodos anticoncepcionais, também fizeram com que essa taxa de natalidade tivesse uma queda, né, o número de crianças diminuíram nos últimos anos, nos últimos tempos. Vamos a outra taxa, a taxa de mortalidade. O que é essa taxa de mortalidade? Número de óbitos, né, de pessoas que morreram, registrado em um ano por 1.000. Como é que é feita essa taxa? Igualmente, só que aqui ele pega o número de pessoas que morreram durante um ano, multiplica por 1.000 e divide pela população absoluta. Dividiu, ele vai ter a taxa de mortalidade. Quais as causas da queda de mortalidade também? Houve uma queda, uma redução, antes da pandemia, né? Claro que agora, com a pandemia, quando sair as novas taxas de mortalidade, ela vai ter um acréscimo. Melhoria no saneamento básico, né? Fizeram com que tivesse menos pessoas, né, mortas. Avanço na medicina, descoberta de vacina e novos tratamentos, novas tecnologias médicas, né? Medicina. Vamos a outra taxa, a taxa de expectativa de vida. O que é essa taxa? Corresponde, pessoal, à quantidade de anos em que vive, em média, a população. Então, ele faz essa taxa, vê em média como é que a população está vivendo. Até quantos anos? Se é 75, se é 80, então ele faz a taxa. Então, esse número a gente chama de taxa de expectativa de vida. Causas do aumento da expectativa de vida. Por que as pessoas estão vivendo mais do que antigamente? Destaque-se a melhoria nas condições de saúde, incluindo a implantação de saneamento básico, campanhas de vacinação e melhor atendimento médico hospitalar à criança e à gestante. Agora a gente chegou no crescimento vegetativo ou natural. O que é isso? Como é que eu vou ter essa taxa, esse crescimento? Saber se o país cresceu, se ele está positivo ou negativo em relação à população. Eu pego a taxa de natalidade, o número de crianças que nasceram, e vou diminuir pelo total de pessoas que morreram durante um ano, né? Ou seja, a porcentagem que a população cresceu. Se eu faço essa diminuição, eu vou ver se a taxa é positiva. Se for positiva, a população está crescendo, né? Está um crescimento populacional. Se for negativa, ela está tendo uma diminuição da sua população. Outro aqui que a gente vai ver é o crescimento demográfico. Como é que eu vou saber desse crescimento? Então, para saber se a população está crescendo, eu vejo o quê? O crescimento vegetativo, que no caso aí é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que a gente viu no slide passado. Vou pegar as taxas de migração, que no caso é a imigração e a imigração. Pessoas que vieram de outro país e pessoas que saíram do país, né? Vamos dizer que pessoas que saíram aqui do Brasil e pessoas que entraram no Brasil. Eles fazem essa taxa. Pega o número de crianças que nasceram, mais imigrantes, soma, diminui pelo total de pessoas que morreram, mais emigração, pessoas que saíram daquele país. Imigrantes, pessoal, pessoas que entram no país, vêm de outro. Emigração, pessoas que saem. Agora, pessoal, vamos falar das migrações, né? Migração, para você entender, é qualquer deslocamento geográfico da população, né? Pode ser as migrações internas, né? Eu vou de um estado, de uma cidade para outro, dentro do próprio país. E pode ser migrações externas, quando eu saio do meu país e vou para outro país, no caso.
Quais são as causas dessa ruptura do imigrante com seu lugar de origem? Por que às vezes ele sai do seu local de origem? Por desemprego, né, em busca de um bom emprego, de melhoria de vida, deficiência ou inexistência de serviço, de infraestrutura básica, tipo ele está atrás de uma boa educação, de estudar em outro local, de saúde ou saneamento, problema de ordem natural como o clima, por exemplo, razões de ruptura familiar, teve problemas familiares e teve que sair, problemas políticos, entre outros. Também, às vezes, está ocorrendo uma guerra dentro do seu país, uma guerra civil, o cara sai, né? Ou, às vezes ele é expulso do seu país, né? Então tem várias consequências que fazem com que essas pessoas saiam do seu local de origem e busquem novas cidades ou novos países. Consequências para o imigrante, né? Quando ele chega nesse local, quais as consequências? Ele vai enfrentar, né, enfrentamento de novas e muitas vezes difíceis relações humanas, sentimento de perda pela inexistência da afetividade do seu lugar, discriminação, né, que às vezes ele sofre, segregação étnico-cultural e socioeconômica, né, às vezes as pessoas que vêm de outra região, elas sofrem discriminação, né, os refugiados, às vezes que vêm de outros países por causa da fome ou da guerra, são discriminados naqueles países que chegam, então há várias consequências para esse imigrante. Entretanto, não são raros, né, que às vezes ocorre essa adaptação, né? Às vezes o imigrante chega e se adaptou bem àquele local. Quais são as classificações das migrações, para a gente terminar? Quanto ao tempo. Ela pode ser uma migração temporária, quando eu vou morar num país ou em outra cidade por um certo tempo, mas eu retorno, né? E pode ser definitivo, vou lá e pronto, não retorno mais para a minha cidade de origem. Quanto ao espaço, elas podem ser, como eu já falei, internas ou nacionais, né? Eu saí de uma cidade e fui para outra, ou de um estado para outro, mas dentro do próprio país. E pode ser externa ou internacional. Eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou lá para a Europa. Então é a migração internacional. Pronto, pessoal, nossa aula de hoje é sobre isso. Bons estudos para vocês e façam as atividades propostas.